Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Solidão e Outras Companhias, que é um livro de contos publicado em 2017 pelo jornalista e crítico literário Marvio Câmara e que ficou entre os finalistas do Prêmio Rio de Literatura daquele mesmo ano. Eu destaquei aqui as outras ocupações do Marvio, uma vez que a partir delas, acredito eu, ele tenha conseguido construir uma base muito sólida a partir da qual ele pôde elaborar alguns de seus personagens e narradores aqui, o que me fez pensar bastante em como que essas outras ocupações acabam influenciando, acabam interferindo de maneira consciente ou não no fazer literário do autor em questão. Solidão e Outras Companhias é um livro composto por 13 contos que se agrupam em 3 partes cuja organização reproduz muito bem o espelhamento que a gente observa no título Entre a Solidão e a Companhia. Pensando nessa reprodução desse espelhamento na organização dos contos, é muito interessante observar que a primeira e a última parte tem o mesmo número de contos, que ela é 4, enquanto que a parte 2 é composta então por 5 contos. Então veja que existe um movimento especular entre o início e o fim do livro, dando a ele um aspecto de ser algo orgânico, ao contrário do que a gente pensa ser aí alguns dos livros de contos com os quais a gente entra em contato. Além disso, esse espelhamento entre a solidão e a companhia também pode ser visto quando a gente pensa, por exemplo, no predomínio do indivíduo que a gente observa em alguns contos, e esse predomínio se realça principalmente a partir do uso do fluxo de consciência, e daí você tem essa ideia da solidão. Mas por outro lado, você tem também em alguns desses contos aqui a ideia de união de elementos opostos, o que dá toda essa ideia da companhia, como acontece, por exemplo, em uma nota do autor, digamos assim, que está aqui nessa minha edição na página 9, em que é dito o seguinte: a vida, essa odisseia misteriosa e claustrofóbica, doce e amarga, triste e alegre. O mundo é feito de palavras e também de muitos silêncios, escolhas irrevogáveis, gestos evanescentes e por vezes eternizados. O corpo é visível, soberano e sagrado. O corpo é a estrutura simbólica que reveste todo o nosso interior enigmático. Então veja que só nesse trechinho que eu li para vocês, já existe aqui a união de vários itens, de vários elementos que seriam ali opostos, né? O corpo ser visível, mas o corpo também ser simbólico. Essa ideia de gestos que são evanescentes e gestos que são eternizados. Essa ideia de que o mundo é feito por palavras e o mundo é feito por silêncios. E por aí vai. E esse espelhamento entre a solidão e a companhia também aparece a nível sintático por meio principalmente do uso de períodos predominantemente curtos, ou seja, períodos que estão ali sozinhos, períodos que estão individualizados, que vão aos poucos se unindo em um fluxo contínuo, ou seja, acompanhando-se uns aos outros. Então veja que mesmo em nível sintético, esse movimento de espelhar a solidão na companhia está presente aqui nesta reunião de contos. Pois bem, a primeira parte do livro aqui, e aqui agora eu vou tentar não falar de todos os contos, eu vou apenas elencar alguns que me pareceram mais representativos dessa poética do autor. A primeira parte do livro se chama Nós, e como eu falei para vocês então, ela é composta por 4 contos, em que se destacam aqueles que tratam do círculo familiar desses narradores, como é o caso, por exemplo, do conto chamado Virgínia, que traz essa questão familiar de maneira um pouco mais branda a partir da figura paterna do narrador. E este conto aqui também, para além dessa questão familiar, trata um pouco da união de opostos, no caso aqui esses opostos são o elemento humano e o elemento animal. Mas essa questão familiar também vai aparecer aqui no conto seguinte, que se chama Livros, em que a gente observa ali a história de uma mãe de família que sempre foi uma figura muito intelectualizada, mas que passou a sofrer com alguns tipos de problemas de ordem psicológica, e por conta disso ela começa a acumular livros desenfreadamente. E daí nesse conto me pareceu muito interessante o deslizamento que a gente observa do livro na condição de um objeto simbólico para o livro na condição de um objeto físico que pode ser manipulado, que vai se degradando. E na medida em que a gente observa essa degradação do livro como objeto, a gente observa também
a degradação da sanidade mental dessa mãe, bem como de todos os laços que vão unir ali essa pequena família com a qual nós entramos em contato neste conto. Já a segunda parte do livro se chama Voz. Ela é composta, como eu também já falei para vocês, por 5 contos em que predominam aqueles que apontam para algum tipo de crise. Por exemplo, o primeiro conto dessa segunda parte se chama A Chuva que Me Lembra Dela, e na minha opinião é um dos melhores de todo o livro aqui. E neste conto a gente vai observar a crise que se estabelece no relacionamento entre uma atriz estudante de letras e um cineasta. Eles tiveram ali um relacionamento muito apaixonado, né? Muito, enfim, ligado a questões sexuais, etc. Só que é claro que esse relacionamento começa a se desgastar até que chega no ponto em que eles se separam. E o que me pareceu interessante aqui é observar de que maneira os recursos narrativos utilizados pelo autor neste conto, sejam eles lá o recurso da intertextualidade ou mesmo o recurso dos múltiplos narradores que a gente vai observar aqui, mas enfim, o que me pareceu interessante observar nesse conto é de que maneira esses recursos narrativos se aliam muito bem aos vários gêneros contidos neste conto, porque ele é composto por alguns trechos que lembram uma peça de teatro, outros que lembram poesia, outros que lembram roteiros de filmes e etc e tal. Lembra lá que o personagem aqui é cineasta, enfim. Então, o que me parece interessante é observar como esses dois elementos se relacionam entre si e como eles acabam gerando uma crise na narrativa, e essa crise narrativa que a gente observa neste primeiro conto da segunda parte espelha muito bem a crise do relacionamento desses dois personagens. Então veja que essas duas coisas acabam se ligando de maneira indissociável aqui neste conto. Outro conto que me pareceu muito interessante aqui nessa segunda parte é o chamado Do Silêncio ao Grito, que recupera aquela crise familiar que a gente veio observando lá no conto chamado Livros, da primeira parte. Só que essa crise aqui, ela só se concretiza na última frase do conto, e ela se estabelece entre um pai e o filho. E daí eu não vou poder dizer aqui, dar mais informações sobre o que se trata essa história. A gente também observa aqui, nessa segunda parte, uma crise que é a crise da própria escrita em contos, como por exemplo, o ponto em que a gente tem uma escrita que se volta sobre si mesma, e uma crise do conceito de realidade em contos como, por exemplo, Aquário Negro, em que a gente observa ali a utilização do elemento fantástico que gera o que desestabiliza a sanidade e a percepção que o personagem principal aqui deste conto tem do que vem a ser a realidade. Então veja que na segunda parte nós temos uma crise de relacionamentos, né, uma crise conjugal, digamos, nós temos uma crise familiar, nós temos uma crise da própria escrita e nós temos uma crise do que vem a ser o real. Todas essas crises acabam se aprofundando muito bem na terceira e última parte, que, como eu falei para vocês, é composta por 4 contos. E esses vários modos de retrabalhar essas crises, de retrabalhar essas temáticas com as quais a gente foi entrando em contato ao longo de toda a nossa leitura, se estabelece desde o primeiro conto dessa última parte, a partir do imbricamento de uma crise que é individual, as crises familiares e sociais pelas quais vão passar esses personagens aqui, ou pelo menos pelas quais vai passar um desses personagens, que é um motorista de Uber ali. Então me pareceu muito interessante esse viés cotidiano que a gente observa neste conto em específico, mas em todos os outros, quando a gente pensa aí nesse cenário que vai estar por trás desses vários personagens com os quais a gente vai entrando em contato à medida em que a gente lê o livro. Já em primeira sessão, o que nós vamos observar novamente é uma crise conjugal que leva a uma crise da narrativa que se estabelece a partir da utilização do fluxo de consciência que ganha neste conto. Na minha opinião, o seu ponto máximo dentro de todo o livro, uma vez que aqui nós vamos observar a história de uma mulher que está diante de seu analista, retomando todos aqueles eventos que contribuíram para o término do seu relacionamento com o ex-marido. Então perceba que existe aqui a união exata entre o que narrar
e o modo como se narra, porque afinal de contas nós estamos aqui entrando em contato com esse fluxo de pensamentos, com esse fluxo de memórias que vão ali se intercalando com o presente neste conto em específico. De igual modo, em Ella Bergman e eu, nós vamos ter novamente a recuperação de uma crise que já havia aparecido na segunda parte do livro, neste caso aqui, uma crise do real, que se estabelece nesse conto por um viés quase kafkiano. Por quê? Nós vamos aqui entrar em contato com a história de um escritor que tem o seu apartamento invadido por agentes da Polícia Federal que estão atrás de drogas. E o mais interessante é que esses agentes eles invadem o apartamento desse escritor simplesmente porque eles têm autoridade para fazer isso. E é daí que eu me lembrei de toda aquela história do Kafka, principalmente do Processo, que é um livro para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link para ele vai estar lá embaixo. Então, a partir do momento que nós temos essa situação, que apesar de cotidiana, apresenta um dado insólito na vida deste personagem narrador aqui, nós temos uma quebra do que seria a realidade. Então, me pareceu muito interessante citar aqui este conto como sendo novamente uma retomada de uma crise que já havia aparecido anteriormente, ainda que sobre outro viés. Agora, a grande crise que nós vamos observar aqui, que na verdade é uma crise que já vinha se estabelecendo desde o primeiro conto do livro, é a crise do sujeito que vai ganhar o seu ápice no último conto do livro, cujo título é Solidão. Na minha opinião, este daqui é assim, o melhor conto dentre todos os que estão aqui reunidos, porque nele o autor mobiliza o recurso intertextual para poder construir a personagem central aqui deste texto, que é uma travesti chamada Emma Bovary. Não sei se você aí conhece a obra do Flaubert chamada Madame Bovary, mas enfim, caso você aí já tenha lido aquele livro, eu sugiro fortemente que você leia este conto, uma vez que aqui existe uma série de diálogos que se dão por vezes de maneira explícita, por vezes de maneira indireta, mas ainda assim é muito interessante observar como que o autor, como que o Marvel conseguiu se utilizar dessa intertextualidade para poder construir a personagem que é aqui a tal da Emma Bovary. Por quê? No caso dessa travesti aqui, ela vai servir como um símbolo mesmo daquela pessoa que se utiliza do próprio corpo para poder conquistar a autonomia, daquela pessoa que se liberta de todo um sistema social ao construir uma nova identidade para si. E essas duas temáticas acabam se ligando diretamente àquelas propostas pelo livro do Flaubert, ainda que sobre uma nova chave. Então este conto aqui, justamente por mobilizar esse recurso intertextual de maneira tão orgânica, me parece que tenha sido o melhor conto do livro e serviu muito bem para poder, enfim, aprofundar aquela crise do indivíduo que a gente veio observando de uma maneira ou de outra em todos os outros contos com os quais a gente foi entrando em contato aqui. Ou seja, o livro vai ficando cada vez mais denso, uma vez que cada parte recupera e retrabalha algum aspecto que já havia sido anunciado na parte anterior. E por conta dessa unidade advinda, dessa recuperação contínua, eu seria aqui tentado a pensar em Solidão e Outras Companhias como um livro que fica no limiar entre o romance e uma reunião de contos. Porque você pode ler essas narrativas aqui de forma contínua e daí cada conto seria um capítulo de uma narrativa maior, ou você pode lê-los também de maneira totalmente aleatória, porque cada um desses contos tem também uma unidade narrativa autônoma. Isso acaba exigindo uma participação ativa do leitor que tem aqui de manipular todos esses contos ao longo de sua leitura. E outra coisa que me pareceu muito interessante aqui em Solidão e Outras Companhias é o modo como o autor conseguiu manipular várias fórmulas e várias formas literárias diferentes. Então aqui você tem a epifania, você tem o texto teatral, você tem o fluxo de consciência, você tem o monólogo interior, você tem a prosa poética, você tem o roteiro de cinema, você tem a poesia, você tem uma série de outros elementos textuais e elementos de gêneros narrativos e literários diferentes que acabaram sendo muito bem utilizados, muito bem manipulados pelo autor aqui na construção desses seus contos.
Tudo isso gera uma fragmentação temporal e narrativa que dialoga muito bem com as várias outras mídias que vão aparecendo aqui por meio da intertextualidade com a literatura, com o cinema e principalmente com a música. Por conta então dessas várias referências intertextuais, eu sugeriria que você lesse aqui Solidão e Outras Companhias, ouvindo a trilha sonora proposta pelo próprio autor, o que novamente exige um leitor que participe de maneira ativa da leitura, indo atrás das referências, ouvindo uma música que foi utilizada para poder ali compor uma cena, esclarecer melhor o pensamento de um determinado personagem e aí por diante. Então fica aqui a minha recomendação fortíssima de mais este livro aqui. Vale bastante a pena você conhecer esse livro de estreia do Marvel Câmara, a quem eu agradeço fortemente pelo envio, certo? E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!